A nossa mente, ela passa o tempo todo tentando decifrar o mundo e, claro, medir o nosso próprio desempenho. Mas e se essa percepção toda for, na verdade, uma grande armadilha? E se os nossos sentidos, a nossa intuição, nos enganarem bem naqueles momentos mais cruciais? Nessa análise, a gente vai desvendar exatamente esse conflito entre o que sentimos e o que é real. E mais importante, como a gente pode aprender a assumir o comando da nossa própria mente. Para começar, vamos com uma história real. Uma que mostra exatamente o que acontece quando a mente perde o controle. Uma história de vida ou morte, a mais de 12 quilômetros de altura. Então, vamos imaginar a cena. É um Boeing 747, noite de inverno, lá em 1985. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico já faz 10 horas que decolou de Taipei, rumo a Los Angeles. A cabine está calma, a maioria dos passageiros dormindo, tudo correndo na mais perfeita normalidade. E é aqui que o problema começa. Um dos 4 motores simplesmente falha. Com essa força desigual, a aeronave começa a perder velocidade e a inclinar, bem devagarinho, quase que de forma imperceptível, para a direita. Uma situação que, olha, até está prevista nos manuais, mas que vai acabar desencadeando uma coisa totalmente inesperada. E aqui, gente, está o ponto crítico. A tripulação, que era super treinada, sentia que o avião estava reto. A sensação visceral dele, sabe? Aquele sistema de equilíbrio que a gente tem no ouvido estava mandando um sinal completamente errado. Eles sentiam que o avião estava nivelado, mesmo que a realidade fosse outra, totalmente diferente. Pensa só, eles foram confrontados com uma escolha. Confiar nos instrumentos que estavam basicamente gritando perigo ou confiar nos próprios sentidos. E eles escolheram os sentidos. Desligaram o piloto automático achando que os medidores é que tinham quebrado. O resultado? O avião virou de cabeça para baixo e despencou mais de 9.000 metros em menos de 2 minutos. E essa é a grande questão, não é? Não foi por falta de treinamento. Foi, na verdade, uma falha de metacognição, que é essa habilidade de monitorar o próprio pensamento. Para a gente conseguir entender como uma coisa dessas pôde acontecer, a gente precisa olhar para dentro das nossas próprias mentes. O psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, nos deu um mapa para a gente entender essa batalha interna. Ele descreve 2 sistemas que basicamente governam nosso pensamento. Vamos mergulhar nisso. Essa divisão é como se o nosso cérebro tivesse 2 personalidades morando lá dentro. O sistema 1 é o nosso piloto automático, super instintivo, rápido, aquele que reconhece um rosto no meio da multidão sem nem pensar. Já o sistema 2 é o piloto consciente, analítico, deliberado, aquele que a gente usa para resolver um problema de matemática, por exemplo. O sistema 1 é, ao mesmo tempo, o herói e o vilão da nossa história. E essa analogia aqui ilustra a dinâmica de um jeito brilhante. O papai da criança é o puro sistema 1, fazendo uma associação rápida, automática. A correção da mãe é o sistema 2, entrando em ação com lógica e análise para refinar o modelo mental da criança. A gente precisa ser a mãe do nosso próprio cérebro. E aqui a gente fecha o ciclo. O mistério do voo 006 está resolvido. A sensação visceral do sistema 1 da tripulação foi tão forte, tão convincente, que simplesmente silenciou a lógica do sistema 2, que era representada pelos instrumentos. Eles confiaram em uma ilusão mortal. Agora, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Uma desorientação tão extrema como a do voo pode parecer uma coisa rara, mas a verdade é que batalhas bem parecidas entre nossos sistemas mentais acontecem o tempo todo, principalmente quando a gente tenta aprender alguma coisa nova. Pensa só, toda vez que a gente relê um capítulo de um livro e pensa, entendi, sem de fato se testar, é o nosso sistema 1 nos dando uma falsa sensação de fluência. A gente sente que tem competência, mas essa sensação pode ser uma completa ilusão. Esse aqui é um dos conceitos mais importantes em metacognição. A pesquisa do David Dunning e do Justin Kruger mostrou que, muitas vezes, quem sabe menos é quem tem mais confiança. Porque a mesma habilidade que a gente precisa para ser bom em algo é a habilidade que a gente precisa para avaliar o quão bom a gente é naquilo. E esse gráfico mostra isso de um jeito que chega a ser chocante. Em um estudo, os estudantes com o pior desempenho, que ficaram lá no percentil 12, acreditaram, em média, que o desempenho deles estava acima da média, lá no percentil 68. É uma desconexão gigantesca entre a percepção e a realidade. E tudo isso é alimentado pela ilusão de competência. Essa citação do Dunning resume tudo perfeitamente. Nossas mentes são meio que programadas para buscar conforto. E é muito mais confortável acreditar que a gente já sabe o suficiente do que encarar a verdade, às vezes inconveniente, de que a gente precisa estudar mais,
praticar mais, pedir ajuda. Então, o ponto crucial é o seguinte: se a gente não pode confiar nos nossos sentimentos de competência, em que a gente pode confiar? A resposta é a mesma para a gente e para os pilotos. A gente precisa construir e usar instrumentos objetivos. A experiência subjetiva engana. A chave para o autodesenvolvimento, para um estudo eficaz, é parar de se perguntar: eu sinto que entendi, e começar a usar ferramentas que mostrem objetivamente o nosso nível de compreensão. E aqui está um guia prático, o nosso painel de instrumentos pessoal. Primeiro, se teste o tempo todo. A prática de recuperar uma informação é a ferramenta mais poderosa para medir o conhecimento real. Segundo, busque feedback. Como diz o Dunning, o caminho para o autoconhecimento passa pelos outros. Terceiro, ensine o que está aprendendo. A necessidade de articular uma ideia para alguém expõe todas as falhas do nosso entendimento. E quarto, simule. Quem aprende a programar tem que construir um projeto. Quem aprende um idioma tem que ter uma conversa. A prática real é o teste definitivo. No fim das contas, dominar a mente não é sobre ter uma intuição perfeita. É sobre cultivar um sistema 2 que sabe quando questionar essa intuição. É sobre ter a humildade de sempre verificar os nossos instrumentos. Então fica a reflexão. Em que área da nossa vida essa sensação de competência pode estar nos enganando? E que instrumento a gente vai usar para descobrir a verdade?